Salve galera, professor Luiz aqui com vocês, professor de Física, e na videoaula de hoje a gente vai estar trabalhando o tema corrente elétrica. Vem comigo na tela. Então o que é corrente elétrica, galera? Corrente elétrica é um movimento ordenado de cargas elétricas dentro de um condutor, tá? A gente pode dizer que é um movimento de elétrons, beleza? Pois a gente já estudou e aprendeu e os elétrons se movimentam, beleza? Então, o que é necessário para existir uma corrente elétrica? Para existir uma corrente elétrica, é necessário existir antes uma diferença de potencial, que é o que a gente chama também de tensão elétrica. Então, se eu tenho uma tensão elétrica, essa tensão ela vai exercer uma força e vai fazer as cargas se movimentarem dentro do fio. Então, esse movimento ordenado das cargas é o que a gente chama de corrente elétrica, tá? E alguns de vocês aí conhecem como eletricidade, beleza? Mas é incorreto dizer que é eletricidade, pois eletricidade é o nome da área que estuda a corrente elétrica e outras grandezas associadas a elas, tá? Galera, tipos de corrente elétrica. A gente vai ter basicamente dois tipos, a contínua e a alternada. O que é a contínua? É a corrente elétrica, por exemplo, que vai ser gerada por pilhas, baterias, é uma corrente constante, tá? Que sempre vai ter o mesmo valor e não muda. Já a alternada é uma corrente que vai ficar positiva uma hora, outra hora negativa. Então, por exemplo, na tomada da sua casa, se você mora no DF, né? Tem aí o valor de 220 volts. O que isso significa? Que como a frequência é de 60 Hz numa tomada, né? Significa que a cada 1 segundo eu tenho 60 mudanças de positivo para negativo. Percebam que a corrente se move extremamente rápido, né? 60 vezes por segundo. Então, aqui seria o positivo, aqui seria o negativo. O foco aqui maior que a gente vai dar nesse primeiro momento é para a corrente contínua, beleza? Então, matematicamente falando, o que vai ser a corrente elétrica? É a quantidade de cargas que atravessam o condutor num dado intervalo de tempo. Tá? Então, carga dividido por tempo. Ok? Então, unidades da corrente elétrica. Vamos lá, galera. Unidade de carga seria o coulomb. Unidade de tempo seria o segundo. Então, unidade de corrente seria o coulomb por segundo. Só que essa unidade ela vai receber um nome especial em homenagem a um cientista aí que investigou, né, averigou vários fenômenos aí envolvendo a corrente elétrica. Coulomb por segundo recebe o nome de ampere e a gente representa pela letra Azinho. Beleza? Outra coisa importante, galera. Estão lembrados que quantidade de carga é o número de cargas vezes a carga elementar de cada elétron ou de cada próton? No caso aqui vai ser elétron na maioria dos casos, tá? Então, a gente pode escrever a corrente elétrica da seguinte forma. Ó. No lugar de Q aqui, eu posso escrever N vezes E sobre tempo. Tá? Então, essa maneira também é correta para a gente representar a corrente elétrica. Sentidos da corrente elétrica, galera. A gente vai ter o sentido real e o sentido convencional. O que é o sentido real da corrente elétrica? Do negativo para o positivo. Então, se eu tenho aqui um dado circuito, imagine que eu tenho aqui uma lâmpada, tá? E aí eu forneço diferença de potencial para essa lâmpada. Sei lá, vamos dizer aqui, por exemplo, 100 volts. Veja bem, galera, esse símbolo que vocês estão vendo dessas duas barrinhas, uma maior e uma menor, isso daqui é o símbolo de uma fonte de potencial, tá? Beleza? A barra maior é o polo positivo, a barra menor é o polo negativo. Então, no sentido real da corrente, a corrente vai do negativo, então viria daqui e chegaria até o positivo. Lembrando que quando chega aqui, né, a lâmpada utiliza a corrente para acender. E aí o que sobra da corrente volta aqui para o positivo. Beleza? Então, o sentido real seria do negativo para o positivo. E o convencional, professor, seria o quê? O contrário, do positivo para o negativo.
Galera, a gente só vai usar aqui na maioria dos casos, 90%, o sentido convencional, tá? Só iremos utilizar o real quando a questão falar de forma explícita ali, ó, sentido real da corrente. Em todos os outros casos, para facilitar os nossos cálculos e as nossas análises, a gente vai usar o sentido convencional. Beleza? Efeitos da corrente elétrica. Então, o primeiro efeito da corrente elétrica aí, que vocês conhecem muito bem, ó, é o chamado efeito fisiológico, também conhecido como choque elétrico. Então, quando a corrente entra num ser vivo, né, e que é gerado ali um espaço para ela conseguir se propagar pelo corpo humano ou pelo corpo de um animal, por exemplo, o que vai acontecer? A gente vai ter o efeito fisiológico da corrente elétrica. Essa passagem da corrente elétrica por um ser vivo qualquer, ela pode gerar sérias consequências, dependendo do valor da corrente. Desde um simples formigamento até mesmo a morte, tá? Então, dependendo da quantidade de corrente, você pode inclusive se queimar também, né? A corrente pode se transformar em calor, além do choque ainda se queima, certo? Então tem valores aí para a corrente elétrica. Esse é o efeito fisiológico, efeito de choque elétrico. Efeito térmico ou efeito Joule. Efeito térmico ou efeito Joule, galera, nada mais é do que transformar a corrente elétrica em calor, tá? Então, quando uma corrente elétrica ela percorre um condutor qualquer, né? Microscopicamente falando, a gente vai ter colisões entre os elétrons que estão se movimentando, ou seja, a corrente, e entre os átomos desse condutor. E essas colisões aí vão produzir calor. Então, eu consigo transformar a energia, né, a corrente elétrica em calor, em energia térmica. Exemplos legais aí de aplicações disso, ó. Temos aí o secador de cabelo. Então, ele é ligado na tomada. A tomada tem uma diferença de potencial. Vai surgir uma corrente, a corrente percorre aí esse aparelho e esse aparelho vai fazer o quê? Vai assoprar ar, que vai se transformar em calor, né? E assoprar esse calor para o cabelo aí de quem estiver utilizando o aparelho, beleza? Outro exemplo massa também aí é o chuveiro, né? Então o chuveiro vai ter água armazenada lá, a gente tem aí a passagem de corrente por uma peça do chuveiro, né? Chamada de resistência. E essa resistência vai esquentar a água quando você colocar o chuveiro lá na função quente. Ok? Então, efeito Joule ou térmico é transformar a corrente em calor. Próximo efeito aí, galera. Um efeito que eu considero um dos mais importantes de todos. É o chamado efeito magnético. Em que consiste esse efeito magnético, galera? Quando eu tenho uma corrente elétrica sendo percorrida em um condutor, essa corrente elétrica ela vai produzir campo magnético na região em torno, né, do condutor, certo? Então imagine o meu exemplo aqui, ó, tem um pedaço de fio, imagine que nesse fio eu tenho uma corrente I para cima aqui, ó, como vocês estão vendo. Ao redor desse fio aqui vai surgir para a gente um campo magnético, beleza? Uma forma legal de observar isso, por exemplo, ó, experiência simples, ó, você pega uma bússola. Para quem não sabe, bússola é um aparelho que se orienta através do campo magnético da Terra, né? E aí você pega uma pilha e um pedacinho de fio, ó. Quando você encosta esse fio aqui ou aproxima ele da bússola e ligar as duas pontas aqui, a pilha vai fornecer uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica gera um campo magnético, ou seja, a agulha da bússola aqui vai mudar de direção, beleza? Então isso aí é o exemplo do efeito magnético da corrente. A gente vai estudar posteriormente que o inverso também ocorre, tá, galera? Se eu tenho uma variação de campo magnético, isso produz corrente. Por isso que eu estou falando que eu considero esse um dos efeitos mais importantes. Por quê? Usinas hidroelétricas, né? Quando você tem uma usina hidroelétrica lá, você vai colocar um material, né, imantado, ou seja, que produz campo magnético para se movimentar debaixo de uma cachoeira, de uma queda d'água. E esse movimento aí vai produzir corrente elétrica. Então é uma das formas de se produzir aí a energia que a gente consome aí em boa parte das grandes cidades. Ok? Então vamos lá, efeito químico, né? Ocorre em algumas soluções quando a corrente atravessa soluções eletrolíticas, tá? Então dependendo aqui da solução que eu tiver,
eu vou ter aí a produção de corrente elétrica. Um exemplo legal aí está entre as pilhas, tá? As pilhas comuns que a gente utiliza em casa. Dentro da pilha lá a gente tem dois metais misturados com um ácido e essa mistura aí produz corrente elétrica, tá? Tranquilo, galera? Então a gente vai encerrando nossa videoaula por aqui. Um grande abraço para vocês. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Próxima aula aí a gente faz uns exercícios para treinar o que foi visto em teoria. Beleza? Fui!